Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Eu louvo a Deus por mais um dia maravilhoso, por esse sétimo mês do ano 2022, o mês de julho. Nesse primeiro final de semana do mês de julho, da parte de Deus, eu venho até a vocês para ministrar da parte do Espírito Santo uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma mensagem que irá despertar em você o sentimento de levar o seu relacionamento com Deus a muito sério. É bem verdade que viver com Deus, andar com Deus é uma responsabilidade que todo ser humano ele deve levar mais sério do que a própria vida, porque muitas pessoas pensam que ser cristão, que seguir a Cristo, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser. Não é assim que funciona com Deus. Quando nós tomamos a decisão de assumir um compromisso com Deus, nós temos que ser fiel até o fim. Essa é a recomendação de Cristo para todos aqueles que querem seguir. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Muito bem, antes do Espírito Santo, antes de nós ouvir a mensagem que o Espírito Santo ele preparou para nós para esse primeiro final de semana do mês de julho, eu gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, que tem visualizado o vídeo, que talvez Deus tenha falado com você através do ministério que o Espírito Santo nos deu. Não se contente simplesmente a visualizar. Se você tiver alguma dúvida, se você não entender alguma coisa, Deus me levantou como uma voz profética, me levantou como um missionário, exatamente por isso, para eu ajudar você, para eu partilhar com você a mensagem que o Espírito Santo ele tem iluminado ao meu espírito durante todas essas semanas. Se você tiver alguma dúvida, sem receio, faça comentário, faça pergunta, e junto com o Espírito Santo vamos assim responder as questões difíceis que talvez você não tiver entendido. Ao mesmo tempo, convido você a se inscrever no meu canal. Você que talvez tenha tido receio, se inscreva no meu canal. Vamos junto com o Espírito Santo de Deus fazer com que milhares e milhares de pessoas que se encontram nesse redor do mundo, que se encontram abatidos, que se encontram sem rumo e sem direção. O que as pessoas precisam no dia de hoje não é de dinheiro, não é de conforto. O que as pessoas precisam é de ouvir a pregação do Evangelho. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém? Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração juntos, então vamos ouvir o banquete, a pregação que o Espírito Santo tem para nós. Amém? Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande alegria na alma que eu venho neste final de semana do mês de julho, primeiro do mês de julho, pedir para que o Senhor venha me usar, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor, através de mim, possa, meu Deus, salvar essa pessoa que se encontra aflita, que se encontra abatida, que se encontra desesperada e que se encontra perdida, sem rumo, sem direção. A tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Eterno Deus, o Senhor é o Deus que observa todos os moradores da terra. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus cuja sua perfeição ela é inatingível com a racionalidade humana. O Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que sonda os pensamentos e as intenções do coração dos filhos do homem. Eu te peço neste preciso momento, com espírito de humildade e com espírito de oração, fala, Senhor Deus, por meu intermédio, para que essa pessoa ela possa ser liberta, ser dominada por algum vício, por algum mau hábito, por alguma iniquidade, que o Senhor possa libertar ela através da pregação do Evangelho. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, alcance essa pessoa que se encontra perdida, que se encontra aflita, que o Senhor possa, meu Deus, libertar ela dos maus hábitos,
dos vícios que têm aprisionado a vida dela, que o Senhor venha lhe libertar do espírito da distração e que ela assim possa se converter e tomar a decisão de se voltar para Cristo Jesus enquanto há tempo. Eu só tenho que te louvar e te agradecer. Fale por mim, Senhor. Fale por mim. Eu me nego. Eu me nego falar sem que o Senhor fale, que o Senhor me dê inspiração, que o Senhor fale por mim, Senhor. É o que eu lhe peço, eu tenho que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que crê, diga comigo, amém, glória a Deus, graças a Deus. Muito bem, para o dia de hoje, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós se encontra no livro de Juízes. O livro de Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. O Antigo Testamento, a sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. É o 7º livro do Antigo Testamento, o capítulo de número, vamos ler o capítulo de número 13, que tem como título O Nascimento de Sansão. Versículo de número 24, diz o texto sagrado: a mulher deu à luz um menino, pôs-lhe o nome de Sansão, ele cresceu e o Senhor o abençoou. A próxima palavra está no capítulo 16 de Juízes. Capítulo 16, versículo de número 1, diz o texto sagrado. O tema é Sansão e Dalila. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou com ela a noite. Versículo de número 4 e 5. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Versículo de número 19. Fazendo-a dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ela acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. A próxima palavra que vamos ler se encontra no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 3. Deixa aqui abrir aqui a Bíblia. Provérbios, capítulo de número 3. Olha, acho que encontrei, glória a Deus. Provérbio, capítulo de número 3, versículo de número 5, 6, 7 e 8. Diz o texto sagrado: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evita o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Glória a Deus e que o Espírito Santo fale por mim. Muito bem. Para o dia de hoje, o tema da mensagem de hoje que o Espírito do Senhor tem para nós é sobre a queda de Sansão. A palavra Sansão, ela significa homem do sol ou homem carregado de uma extraordinária força. Antes de falar de Sansão, nós temos que recapitular um pouco a história. Deus ele havia livrado, Deus ele havia tirado o povo de Israel do Egito e Deus havia dado uma promessa através de Moisés, que era fazer o povo de Israel entrar na terra prometida. E desde então, Moisés ele fez o que ele poderia, levou o povo aonde ele poderia, que é para o desejo de Moisés era entrar junto com o povo em Canaã, na terra que Deus havia prometido sob juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Só que havia um certo período, durante a caminhada, os filhos de Israel, eles murmuraram e tentaram a Deus várias vezes. E os velhos que haviam saído do Egito, os idosos que haviam saído do Egito com Moisés, que queriam entrar na terra prometida, muitos deles morreram no deserto, inclusive muitos homens e muitas mulheres. Então, chegou no livro de Deuteronômio, nós vemos que Moisés ele já tinha chegado na velhice. Deus ele falou: você não vai entrar, mas eu vou fazer você
vê a terra que sob juramento eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Moisés, ele viu a terra prometida, ele morreu no monte Tabor. Deus levou Moisés. Depois de Moisés teve a sucessão de Josué. E depois de Josué nós vamos chegar na época dos juízes, na época que não havia reis em Israel. Cada um julgava segundo aquilo que ele achava melhor no seu entendimento. E nesse período dos juízes, Deus ele se candidatou, Deus ele se propôs a levantar juízes, ou seja, homens e mulheres escolhidos de Deus, que é para julgar o seu povo, para tirar o povo de Israel da situação de crise, da situação de destruição e levá-los sempre para uma situação melhor, segundo a vontade de Deus. Só que nós chegamos nesse juiz aqui que se chama Sansão. Sansão, ele era nazireu. A palavra nazireu significa consagrado a Deus, ou o homem que foi escolhido, que é para se dedicar a Deus desde o seu nascimento. Antes de Sansão, Deus ele havia enviado um anjo que apareceu para o seu pai, que se chamava Manoá. E Deus havia dito para ela: a tua mulher, a mulher de Manoá era estéril. Ela vai conceber e vai dar um menino. O nome dele será Sansão, porque ele será extraordinariamente forte, será homem do sol. Ele não poderá, porque a lei do nazireado, essa lei é uma lei que existia na antiga aliança, não existe mais, mas na antiga aliança, na época, na lei judaica, existia a lei do nazireado. O que é isso, missionário? A lei do nazireado, ele fazia com que o nazireu que foi escolhido por Deus, ele não poderia beber bebida forte, não poderia tocar em coisa morta, não poderia cortar o cabelo e a barba, nem tampouco passar navalha na sua cabeça, como também não tinha que dormir com qualquer mulher. E na antiga aliança, dois homens eles foram nazireu, ou tiveram a graça de ser nazireu. O primeiro nazireu que apareceu foi Sansão, mas depois de Sansão apareceu o segundo nazireu, que era o profeta Samuel. Muito bem, sobre aqui nós vamos, o Espírito Santo irá de falar conosco sobre alguns erros que Sansão cometeu, e por causa desses erros que Sansão cometeu, existem vários erros que Sansão cometeu, mas eu gostaria de partilhar com vocês 9 erros que Sansão ele havia cometido, e por causa desses erros que Sansão ele havia cometido, o Espírito Santo irá de falar conosco sobre a importância de levar o nosso relacionamento com Deus, porque Sansão ele era um homem escolhido por Deus, mas por distração, por não valorizar o voto que ele havia feito com Deus, por não valorizar a unção, a consagração de Deus na vida dele, ele acabou por perder a unção de Deus na vida dele. O primeiro erro que Sansão ele cometeu, que eu gostaria de partilhar com você, que o Espírito Santo me iluminou durante a semana, é que Sansão ele desprezou o conselho do seu pai. Você vê que nós lemos no livro de Provérbios, né? No capítulo 3, versículo 5, diz o texto sagrado que confie no Senhor e não se apoie em seu próprio entendimento. Deus ele havia colocado os pais de Sansão como uma referência, que é para poder ajudar Sansão a servir a Deus da melhor maneira possível, porque os pais de Sansão, Manoá, junto com a sua esposa, eles conheciam a Deus, eles dedicavam a vida deles a Deus. Então eles queriam que o seu filho Sansão trilhasse pelo mesmo caminho, para que ele assim pudesse ser um homem exemplar, um homem vitorioso, e assim ao mesmo tempo tiver um final feliz. E os pais de Sansão, eles haviam dito que ele não poderia tocar em coisa morta, ele não poderia beber bebida forte, no caso vinho e outras bebidas fortes que existiam naquela época, ele não poderia passar navalha na sua cabeça ou cortar o cabelo, e que ele deveria levar o relacionamento com Deus, que ele tinha com Deus a sério. Mas só que Sansão, ele ouviu os conselhos dos seus pais, mas só que ele desprezou. Aqui foi o primeiro erro que ele cometeu, porque a palavra de Deus ele declara dizendo o seguinte: olha, honra o teu pai, a tua mãe, para que tudo te vá bem na terra. Mas Sansão ele não havia honrado os seus pais.
Ele desprezou os conselhos que os pais dele lhe deram a respeito do nazireado, da maneira como é que ele tinha que viver, da maneira como é que ele tinha que se proceder e as pessoas que ele tinha que se relacionar. Mas Sansão, ele ouviu os conselhos dos seus pais e desprezou. Esse é o primeiro erro que Sansão cometeu. Ele desprezou os conselhos que os seus pais haviam dado para ele. O segundo erro que Sansão cometeu, ele desprezou o Senhor. Em consequência, que eu acabei de falar, meu amigo, bastou uma vez ele desprezou os conselhos dos seus pais. Praticamente ele desprezou os conselhos do Senhor. E nós lemos no livro do Provérbios que nós devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Mas só que Sansão, o que ele fez? Ele desprezou. Primeiro, não desprezou os conselhos dos pais dele, terreno. Segundo, ele não queria andar nos caminhos de Deus. Olha já, o segundo erro dele começa a ser retrato, o que levou Sansão a cair ou a ter um final completamente arruinado. E o terceiro erro de Sansão que ele cometeu era a autossuficiência. Olha, ele pensava, por ele ser fisicamente, ter uma força extraordinária, que era uma graça divina que Deus havia dado, por ele ter uma força completamente além do normal pela unção de Deus, ele pensava que ele poderia fazer as coisas da maneira dele, sem precisar da direção, sem precisar da orientação de Deus. Era a autossuficiência. A autossuficiência de Sansão lhe levava a pensar que ele era alguém que de fato, de verdade, ele poderia conseguir tudo aquilo que ele queria, sem precisar da direção, da orientação de Deus. E aqui está um dos perigos que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes quando Deus ele começa a usar alguém, quando a pessoa começa a crescer, ou quando o brilho começa a aparecer, chega aquele período que o ser humano começa a pensar que ele é autossuficiente, que ele pode resolver tudo por si só. Nós temos que nos lembrar uma coisa: se Deus ele usa um homem ou uma mulher, se Deus está me usando que é para mim poder te ajudar, que é para mim poder partilhar aquilo que Deus tem me dado, é simplesmente pela sua graça e pela sua misericórdia. Não porque eu mereço. Ninguém merece ser pregador, ninguém merece ser missionário, ninguém merece ser profeta. É graça, é misericórdia de Deus. Mas só que Sansão, ele pensou, ele se considerava autossuficiente por ele ser um homem forte, por ele ter uma força que ninguém naquela época, na época dele, na aldeia dele tinha, e que ele mesmo de sua própria vontade poderia resolver sem ter a direção de Deus. Esse é o terceiro erro que Sansão cometeu. Começa a ver o que levou a queda. Primeiro foi, ele desprezou os conselhos do pai dele, não queria andar nos caminhos de Deus, a autossuficiência. E o quarto erro de Sansão, a desobediência. E sobre a desobediência, nós vamos prestar atenção aqui, que me chamou a atenção, que o Espírito Santo ele me iluminou. Sabe qual é a diferença, meu amigo, minha amiga, entre Sansão e Cristo? É que Cristo, quando Deus ele havia dado a missão para ele vir aqui na terra, para morrer por nós que somos pecadores, e assim Deus pudesse, através do sacrifício de Cristo, salvar a humanidade, foi primeiro que Cristo ele se esvaziou. Ele, sendo Deus, não usou ser igual a Deus, glória a Deus, mas ele se reduziu em semelhança de homem e sofreu o que ele tinha que sofrer e foi obediente até a morte de cruz. Cristo ele fez o que Deus ele havia lhe mandado completamente, do princípio até o fim. Ele não olhou pela direita, não olhou pela esquerda, não se deixou ensoberbecer. Ele cumpriu a sua missão, aquilo que o Pai queria que ele fizesse, e deixou o coração de Deus feliz. Já Sansão foi diferente. Sansão ele foi desobediente. Uma das provas da desobediência de Sansão é que Sansão ele quebrou a lei do nazireado várias vezes. Nos textos que nós acabamos de ler, nós vimos que Sansão ele foi a Gaza, viu aí uma prostituta e teve relacionamento sexual com ela. Aqui está um dos primeiros erros que Sansão cometeu. Sansão ele se envolveu com quem não deveria se envolver. Ele se envolveu a prostituta. Aqui simboliza relacionamentos perigosos. Como é que alguém que é escolhido por Deus vai ter relacionamento perigoso, vai se envolver com pessoas que não deveriam se envolver? Quando alguém é separado, quando alguém é escolhido por Deus, essa pessoa tem que estar preparada, ela tem que aceitar
o isolamento, ela tem que aceitar a abnegação, ela tem que aceitar se desfazer e se isolar. Porque é isso que Deus queria que Sansão fizesse. Mas o que ele fez? Ele se envolveu com uma prostituta em Gaza e mais do que isso, ele gostava de medir força com os filisteus, com os seus inimigos. Ou seja, ele fez tudo aquilo que era contrário ao que Deus havia mandado para ele. Ele quebrou a lei do nazireado. E uma outra lei do nazireado que ele havia quebrado era tocar em coisa morta. Olha, a palavra de Deus diz que Sansão ele havia matado um leão, ele havia rasgado um leão. Depois de alguns dias terem passado e aqui o corpo do leão estava a apodrecer, apareceu um enxame de abelhas, entrou dentro do corpo do leão e ficaram aí dentro. O que Sansão fez? Dentro do corpo do leão, ele tirou do enxame de abelha, ele tirou mel, ele comeu e foi dar para os seus pais. Não falou para os seus pais onde ele tirou mel. Ou seja, ele tocou em coisa morta. Sansão ele foi desobediente. Ele não fez conforme Cristo fez. Ele não foi obediente àquilo que Deus havia dado para ele. A missão que Deus havia dado, que era destruir os filisteus. E o quinto erro de Sansão é a inconsequência. É a inconsequência. Olha, Sansão era alguém que gostava de adrenalina. Era alguém que era dominado, que gostava do sexo. Ou melhor, que era dominado pelos vícios sexuais. Nós vimos no capítulo 16 que ele foi a Gaza e teve uma prostituta com ele. Mais do que isso, ele gostava de se envolver com muitas mulheres estrangeiras. Ou seja, ele sabia que por Deus lhe dar uma força completamente além do normal, uma força extraordinária. No raciocínio de Sansão, ele pensava que ele era o melhor do que todos, que todas as raparigas, que todas as mulheres da aldeia queriam casar, queriam ficar com ele. Mas o que ele fazia? Ele não queria compromisso. Ele não queria assumir compromisso com uma mulher e ser fiel até o fim. Ele só queria simplesmente brincar, queria simplesmente abusar, se divertir com elas e sem desejar ter um compromisso sério. Assim é exatamente o que acontece hoje. As pessoas elas querem servir a Deus, mas as pessoas não querem renunciar aos seus prazeres. As pessoas não querem negar aquilo que a sua carne deseja, que é para fazer aquilo que Deus quer. A vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, ela é diferente da nossa. A vontade de Deus, ela sempre vai contradizer a nossa vontade, porque a nossa vontade humana, ela é sempre para o mal. Ela é sempre para aquilo que Deus não se agrada. E Sansão, o que ele havia feito? Ele, inconsequentemente, ele se deixava dominar pelos desejos, pela adrenalina, e assim ele cometia pecados sexuais. Se deitava com qualquer mulher que ele quisesse deitar, inclusive ele se envolveu com uma prostituta. E o sétimo erro de Sansão, o sexto erro de Sansão é a falta de sabedoria. Olha só, meu amigo, preste atenção. Olha só o que o Espírito Santo me iluminou. Sansão era alguém que não era sábio. Ele gostava de estar sempre no território do inimigo. Ele gostava, quando Deus lhe dava uma missão para realizar, que é para matar os filisteus, o que ele fazia? Ele gostava de descansar no território dos inimigos. Na maioria das vezes ele gostava de brincar com os inimigos, medir força com eles. Não é isso que Deus queria que Sansão fizesse. Deus ele não quer que nós brinquemos com o pecado. Deus não quer que eu e você brinquemos com aquilo que nos faz mal. Mas Sansão, o que ele fazia? Ele não estava aí. Ele não era sábio. Ele fazia aquilo que lhe dava na telha. E nós devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, no ímpeto de querer fazer aquilo que nos dá na telha, não. Nós temos que temer a Deus em todo tempo, em todo momento, e nós temos que nos afastar do mal. Mas Sansão ele fazia completamente ao contrário. Ele não era sábio. E o sétimo erro de Sansão era a tendência em fazer aquilo que era errado. Ele sempre queria fazer aquilo que... Ele não queria fazer as coisas certas. Ele sempre queria fazer aquilo que lhe dava na telha. Ele sempre queria fazer as coisas erradas. Ele não queria fazer as coisas do jeito que Deus queria. Deus lhe falava, não casa com mulheres estrangeiras, não faça isso. Ele fazia completamente diferente. Bebia vinho, comia mel tirado de corpo de leão morto,
e fazia completamente, quebrava a lei. Ele não estava aí pelas consequências, diferente de Samuel, que foi um nazireu, que respeitou e que levou a missão dele a sério. E oitavo erro de Sansão, ele era imaturo. Ele era imaturo. E sobre a imaturidade, que é algo que me chamou a atenção aqui, por mais de força, Sansão ele tinha muita força física, mas não tinha maturidade. Não tinha maturidade para gerar aquela força física que Deus havia lhe concedido. Pelo contrário, a força física que ele tinha, ele usava simplesmente para brincar com os inimigos e para mostrar para as pessoas que ele era mais forte. E o nono erro que Sansão havia cometido, ele deu lugar ao diabo. Ele deu lugar ao diabo. Mas é o que me chamou a atenção, que o Espírito Santo me iluminou. Nós lemos no capítulo 4 e 5, de Juízes, capítulo de número 16, que Sansão ele foi a Sureque. Ele foi a Sureque. Ele viu ali uma mulher chamada Dalila e se apaixonou por ela. Você sabes o que é paixão? Sabe qual é a diferença entre paixão e amor, meu amigo, minha amiga? Paixão é um sentimento profundo do ser humano que lhe leva até comportamento completamente alucinante ou comportamento que uma pessoa normal jamais deveria ter. Existem alguns sintomas da pessoa, do homem ou da mulher que está apaixonado. Esses são alguns sintomas da paixão. Quando a pessoa está apaixonada, o coração ele palpita forte. O coração da pessoa ela palpita sem controle. Outro sintoma da paixão, a pessoa quando está apaixonada, ela sente frio. Ela sente frio na barriga. Ela começa a suar. Os olhos delas começam a brilhar quando quando ela vê a outra pessoa. E outra coisa, a pessoa ela perde, ela fica sem fome, fica sem vontade de comer. E mais grave do que isso, a pessoa perde a vontade de dormir. E mais grave ainda, a pessoa ela adoece por causa da paixão. Deus não tem uma paixão para mim e para você. Deus não tem uma paixão. Paixão, um sentimento é como uma bola de neve, é como uma água fria que a pessoa toma e uma vez que aquela bola caiu, que aquela água fria desapareceu do corpo da pessoa, a pessoa ela praticamente quando vê ela já foi molhada, ela já foi completamente envolvida pela água fresca ou pela bola de neve. Mas o que aconteceu aqui no capítulo 16 é que Sansão ele se apaixonou por Dalila. A palavra Dalila significa dócil, mulher atraente. Sansão ele se apaixonou por uma mulher que não é do povo de Deus, que era uma mulher do arraial dos seus inimigos. E Sansão ele estava tão cego, ele estava tão envolvido pela paixão, que vamos ver aqui alguns processos da queda de Sansão, que eu e você, meu amigo mesmo, nós precisamos tomar muito cuidado para não cometer o mesmo erro. Sansão ele era viciado por mulheres e ele gostava de adrenalina, gostava de satisfazer os desejos sexuais. E ele, quando se apaixonou por Dalila, aquilo foi uma coisa de pele, foi uma coisa de carne. Deus não queria que ele chegasse nesse nível, mas ele acabou por chegar. E o que os inimigos eles se aperceberam quando viram que Sansão havia se apaixonado por Dalila? Os inimigos eles ficaram felizes. Olha, tá bom lá, já que ele se apaixonou por você, você tem que lhe persuadir, tem que lhe enganar, tem que insistir, que é para saber de onde vem essa força que ele tem e como ele poderia ser açoitado ao ponto que ele pudesse perder a sua força. Mas o que Sansão ele fez quando ele estava com Dalila? Toda vez que ele estava com Dalila, ele se deixava dominar pela adrenalina, se deixava levar pelaquilo que o coração dele sentia. Olha, esse comportamento de Sansão, infelizmente, é um comportamento que tem dominado a vida de muitos homens e de muitas mulheres de Deus. Servir a Deus, meu amigo, minha amiga, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade que tem que ser levada mais a sério do que a nossa vida. Todos os homens, todas as mulheres que Deus ele escolheu, eles tomaram uma decisão de amar o Senhor acima de tudo e de todos. Eles deixaram de lado os seus sentimentos. Um dos exemplos que me vem na memória agora foi o que aconteceu com o profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias, Deus ele havia escolhido desde criança. E na sua juventude,
Jeremias, ele havia se apaixonado por uma bela rapariga que se chamava Judite. Deus, ele soprou no ouvido de Jeremias, ele disse, olha, não terás mulher, você é um homem para mim. O mesmo aconteceu também com o profeta Ezequiel, que Deus, ele havia matado a mulher, ele disse, não, você é um homem para mim. Ou seja, Deus, ele não aceita que as pessoas, seja homem ou mulher, que ele escolheu, que ele vocacionou para servir a ele, para fazer a missão que Deus ele colocou no coração dessas pessoas, que essas pessoas se deixam dominar, se deixam levar pelos seus sentimentos naturais. Foi o caso de Sansão. Sansão, ele estava completamente cego, completamente dominado pela paixão. Mas nós vimos aqui, por ele desprezar os conselhos dos pais dele, por ele não querer andar nos caminhos de Deus, por ele se considerar autossuficiente, por ele ser desobediente à missão que Deus havia dado para ele de ser um nazireu, por ele ser inconsequente, por ele não ter sabedoria, por ele ser aquele tipo de pessoa que se deixa sempre, que tem tendência em fazer o que é mal, por ele ser um homem maturo, por ele dar lugar ao diabo, ele caiu no que ele acabou, ele cometeu o que ele acabou por cometer. Ou seja, ele revelou o seu coração para Dalila. Ou seja, ele deu o seu íntimo. Deu o seu íntimo para Dalila. Tudo isso porque ele não queria ouvir. Ele não queria ouvir. E Dalila lhe tentou, penso umas 3, 4 vezes. Se você me ama, me diz onde está a tua força. O que é que tem que fazer que é para te cortar? O que é que tem que fazer que é para você perder a força, que é para te prender e para você ficar insuficiente? A mulher Dalila está falando o que vai fazer com ele, o que queria fazer com ele. Mas ele, como estava tão cego, tão dominado pela paixão, ele não queria raciocinar. É o que tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas, quando estão apaixonadas, só não conseguem raciocinar. É adrenalina, é água fria, é bola de neve. Ou seja, vocês se deixam dominar pelo que o seu coração sente, pelo seu coração. Deus não quer que eu e você sejamos assim. Sabe qual é a diferença entre paixão e amor? É que paixão é da carne, já o amor não, o amor é mandamento. O amor é um sentimento que foge, o amor não é simplesmente um sentimento que foge do nosso domínio. O amor é um mandamento, o mandamento é algo para eu e você nós cumprir. E eu e você só podemos cumprir algo que estiver na órbita da nossa decisão. É por isso que Cristo falou que o mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E Cristo, ele disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus inimigos. Mas Sansão, o que ele fez? Ele não deu a vida pelo povo de Israel. Ele desobedeceu completamente o que Deus havia dado para ele. E ele se deixou dominar pela paixão. E como consequência, no versículo de número 24 do capítulo número 16, quando ele abriu o seu coração, entregou o seu íntimo para quem não deveria entregar. Quem disse que eu e você nós temos que revelar o que Deus fala conosco para todas as pessoas? Olha, o ser humano com caráter, o homem, a mulher de Deus que tem personalidade, ele tem segredo. Ele tem segredo. Deus, quando falou para mim que ele queria que eu fosse missionário, eu não falei para muitas pessoas, eu me lembro. Quando o Espírito Santo me iluminou, disse, olha, Inocente, você vai ser missionário. Eu não falei para as pessoas. As pessoas que eu falei, contam 2, 3 pessoas que eu me sentia segura, que têm a mente de Cristo, que são amigos da fé em Cristo Jesus, que eu sempre fui pessoas abertas com ele, que eles sempre foram pessoas abertas comigo, que eu falei para eles e ficou entre nós. O homem e a mulher de Deus, no que diz respeito à consagração, à unção divina, ao chamado de Deus, não é para ele falar para todo mundo. Como é que uma pessoa que tem uma vocação divina vai falar para um ímpio, vai falar para alguém que não tem a mente de Cristo, que alguém que é inimigo, os segredos que Deus tem dado para ele? Vê só o nível que Sansão desceu. Sansão desceu um nível muito grave. Alguém consagrado a Deus foi revelar para alguém que não tem nada de Deus o que Deus revelou no coração dele. A missão que Deus havia dado para ele. Tudo por quê? Porque Sansão, ele desprezou o Senhor. Desprezou os caminhos do Senhor. E como consequência, sabe o que aconteceu quando ele falou para Dalila
aquilo que ele não deveria falar para ninguém, porque tem coisas na vida que nós não devemos falar para as pessoas. Só Deus tem que saber. Só Deus tem que saber, só Deus tem que conhecer o teu íntimo, meu amigo, minha amiga. As coisas profundas que Deus fala com você, só você e Deus e mais ninguém. O homem e a mulher de Deus que é sério, que é responsável, ele não revela o seu íntimo para ninguém. Ele guarda só para ele e para Deus. Sansão, ele desceu num nível muito grave. Muito grave porque ele não queria ouvir. Porque ele foi alguém que se deixou levar pela paixão, pela teimosia e pelos erros que eu acabei de citar aqui atrás que o Espírito Santo me iluminou. Quando nós descemos nesse nível, o que acontece? No versículo seguinte diz que quando Sansão ele acordou, porque Dalila cortou as 7 tranças do cabelo dele, disse: olha, Sansão, os filisteus vêm sobre você. E o que ele disse para Sansão? Como 10 outras vezes eu sairei e vou meter os filisteus para correr. Mas vem um versículo mais triste do texto. Não sabia Sansão que o Senhor havia se retirado dele. Quando nós revelamos os segredos de Deus para as pessoas que não têm a mente de Cristo, seja mulher, você homem, você de Deus, você cristão, você está apaixonado por uma mulher no teu serviço ou no teu bairro que não é cristã, que não tem as mesmas virtudes de Deus no teu coração, você está apaixonado por ela. Você mulher também está apaixonado por um homem que não é de Deus. E a paixão que você está sentindo por essa pessoa está te levar você a contar os teus segredos divinos para essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Diz o texto que o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Quando eu e você revelamos para as pessoas os mistérios que Deus dá para nós, para as pessoas que não são cristãs, para as pessoas que não têm a mente de Cristo, Deus se retira de nós. Deus se afasta de nós. E como consequência, Sansão, os inimigos tinham ira, tinham raiva dele. É aquilo que o apóstolo Paulo falou na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Não deixe lugar ao diabo, ele deu lugar ao diabo. Os inimigos agarraram ele, prenderam ele, lhe cegaram os olhos. Lhe cegaram os olhos, mais do que isso, lhe prenderam e lhe fizeram tornar como um escravo. Estás a ver, meu amigo, quando eu e você não levamos o nosso relacionamento com Deus, o que acontece? Nós nos tornamos cegos espiritualmente. Não conseguimos mais ver as coisas do Espírito. Ficamos completamente dominados por uma cegueira espiritual tão grande. E a segunda consequência, ficamos presos, enredados pelo pecado. O apóstolo Pedro declarou na sua epístola: de quem alguém vencido tal torna-se escravo. Se você é vencido pelo pecado, você torna-se escravo do pecado. Se você é vencido pela masturbação, pela pornografia, pelo álcool, pelo cigarro, pela bebida, pelas festas, você torna-se escravo disso. Deus não quer que os seus filhos, as suas filhas se tornem escravos do pecado. Mas Sansão se tornou escravo porque ele desprezou a Deus. Ele desprezou a Deus e o Espírito de Deus havia se retirado dele. E ele se tornou escravo. Ele se tornou escravo. É aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga. Deus ele funciona assim. Se você quer conhecer a Deus, Deus ele vai se manifestar para você. Se você quer levar o teu relacionamento com Deus, Deus ele vai se manifestar. Deus ele deu o endereço. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Se você buscar a Deus de todo o coração, através da oração, através lendo a Bíblia Sagrada, procurando entender quem é Deus, procurando seguir os princípios sagrados, Deus ele vai se manifestar para você. Deus ele vai se deixar achar por você, meu amigo, minha amiga. Mas quando nós não queremos, quando nós desprezamos as coisas espirituais, o Espírito do Senhor se retira de nós. O Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Por quê? Porque ele foi sábio aos seus próprios olhos. Ele não temeu a Deus. Ele não temeu a Deus. Por ele não temer a Deus, ele se tornou escravo, ele ficou preso e ele ficou cego. Isso é uma coisa muito séria, meu amigo, minha amiga. O relacionamento com Deus tem que ser levado a sério. A partir do momento que um homem e uma mulher, ele se assume em servir a Deus, ele tem que estar pronto, que é para ir até as últimas consequências do ministério que Deus lhe deu. E ele tem que estar preparado para ficar sozinho, para ficar isolado, para excluir muitas pessoas do seu caminho.
para excluir muitas pessoas do seu caminho. Quando a pessoa ela é de Deus, ela não é amiga de todo mundo. Ela não é amiga de todo mundo. Por quê? Porque Deus lhe deu uma responsabilidade muito grande. Ela não é amiga de todo mundo. Ela se dedica simplesmente a andar com os melhores, que são aquelas pessoas que buscam a Deus, que temem a Deus, que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo que Deus deu para ele. E ela passa a ser mais sábia, ela passa a desconfiar das pessoas. Sansão, ele não era sábio. Ele não era sábio. Os inimigos que Deus havia dito que é para ele destruir, ele fez amizade com os inimigos. Mais grave, se apaixonou com uma mulher do arraial dos inimigos. Como pode? Antes de Sansão se apaixonar por Deus, ele tinha se casado com uma moça filisteia, que depois ele matou aquela rapariga e destruiu o arraial dos filisteus, com uma queixada de jumento, como também ele teve relacionamento, ele dormiu com uma prostituta. Vê o comportamento de Sansão, completamente ao contrário daquilo que Deus ele queria. Completamente ao contrário, meu amigo, minha amiga. Então, quando a pessoa é de Deus, ela não é amiga de todo mundo. Quando a pessoa ela sabe que ela é consagrada, que ela é escolhida por Deus, ela não é amiga de todo mundo. Ela desconfia, ela passa a andar com as pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus, que têm a mesma missão, que têm o mesmo propósito que Deus iluminou no coração dela, que é de servir a Deus, de ser fiel até o fim e de perseverar. E a outra característica, ela passa a desconfiar das pessoas, e ela se afasta daquelas pessoas que não têm o mesmo propósito que ela. Ela é sábia, ela é inteligente. É por isso que você vê que Cristo e Sansão, Cristo ele se esvaziou. Essa é a solução. Se eu e você queremos que Deus fale, que Deus nos use, a gente tem que se esvaziar. A gente tem que deixar os nossos pensamentos de lado. A gente tem que deixar os nossos sonhos de lado, os nossos projetos de lado, que é para se colocar naquilo que Deus quer. Para mim e para você. Os prazeres acabam. Você viu aqui o que o Espírito Santo falou conosco? Ele quando se apercebeu que Deus havia lhe dado, aquilo que Deus havia lhe dado, que é para ele glorificar a Deus, ele só envergonhou. Só envergonhou o nome de Deus como? Se relacionou com quem não deveria se relacionar. Dormiu com prostituta. Comeu, tocou em coisa morta. Tirou mel do corpo de um leão morto, comeu e foi dar para as suas partes. Tudo por quê? Porque ele não queria ouvir. Tudo por quê? Porque ele desprezou a Deus. Que o Espírito Santo fala comigo e você, meu amigo, minha amiga. Servir a Deus não é uma exibição. Servir a Deus é uma coisa muito séria. Eu vou prestar conta daquilo que eu falei e deixei de falar. Das coisas que eu fiz e deixei de fazer. Você vai prestar conta daquilo que você fez e deixaste de fazer. Porque tem pessoas que conhecem a palavra de Deus. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas só nunca tomam a decisão de se voltar para ti. As pessoas nunca tomam a decisão de parar de pecar. As pessoas nunca tomam a decisão de levar Deus a sério. E como consequência, se você continuar nesse ritmo, você vai acabar como Sansão. Cego, preso, escravo. Esse foi o final que ele teve. Esse foi o final que ele teve. Mas quando ele se arrependeu, porque o que aconteceu? Ele virou palhaço. Os inimigos se reuniram, os filisteus se reuniram e convocaram, pediram que para trazer a estátua do Deus dele, Dagon. E eles começaram a rir de Sansão, começaram a brincar de Sansão. Mas só que, bom, ele caiu num nível porque ele não queria ouvir. Mas é aquilo que eu acabei de falar. Sabe o que, meu amigo, minha amigola? O inteligente, a pessoa que é inteligente, ela aprende com os erros. No caso de Sansão, Sansão foi inteligente. Ele foi inteligente por quê? Porque ele viu que ele errou, se voltou para Deus e pela última vez, bom, Deus ele permitiu, porque Deus não aceita perder, Deus não aceita derrota, Deus não conhece derrota. Deus fez o cabelo de Sansão crescer novamente, a força dele veio e naquele dia ele matou mais inimigos do que toda a história da sua vida, porque com Deus ninguém perde. Deus não aceitou perder, mas aquilo que eu queria falar é o seguinte, que Sansão ele foi inteligente no fim da sua carreira. Ele se arrependeu e Deus lhe restituiu aquilo que Deus havia dado para ele. Até ele restituiu mais porque ele matou mais inimigos do que toda a história da sua vida. Mas a pessoa que é sábia,
A pessoa que é sábia, ela não precisa errar para aprender. O sábio, ele aprende com a sabedoria. O sábio, sabe quem é um sábio? É aquele que vê o que acontece de errado na vida dos outros. Ele pega como exemplo que é para não fazer, para não acontecer na vida dele. E ele tem um final feliz. Se Sansão ele fosse sábio, se ele prestasse atenção em tudo que os seus pais haviam dito, se ele seguisse os caminhos de Deus, ele não poderia chegar nesse nível. Ele não poderia dormir com prostituta, ele não poderia se apaixonar por Dalila, ele não poderia comer mel que ele havia tirado do corpo daquele leão. Que isso sirva de lição para mim e para você. Deus ele disse assim, olha, servir a Deus, meu amigo, minha amiga, a pessoa tem que estar disponível para ir até as últimas consequências do chamado, do ministério que Deus lhe deu. A pessoa tem que estar preparada. Jesus disse, olha, aquele que quer ganhar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, ganhará 10 vezes mais na vida futura. É isso que Deus quer. Deus quer que o ser humano renuncie. Será que você, rapariga, está disponível que é para renunciar à vaidade, que é para renunciar às tuas paixões por amor a Cristo? Será que você, rapaz, homem, está disposto a deixar de lado os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções para fazer aquilo que Deus quer? Ou você quer levar a vida como a maioria, fazer aquilo que lhe dá na telha, ser infiel, fazer o que te dá na telha, satisfazer a adrenalina do teu corpo, trair a tua esposa, a tua companheira, o teu companheiro, e no final você acabar como Sansão, ou seja, cego, preso, escravo? Será que é isso que você quer? Nós devemos examinar a nossa vida, meu amigo, minha amiga. Deus ele não quer que eu e você, que a gente sofra, que a gente tenha, olha, tem pessoas que estão a sofrer, tem pessoas que estão com a vida destruída porque se envolveram em um adultério. Tem pessoas que estão com a vida destruída porque se envolveram com quem não deveriam se envolver. Isso do que? É falta de sabedoria. É falta de sabedoria. É por isso que no livro de Provérbios diz que reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não se apoie em seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tenha noção e se afasta do mal. O que falta nas suas é sabedoria, o que falta nas suas é a sabedoria de Deus. O que falta nas suas é porque as pessoas estão com a vida completamente arruinada, com a vida completamente destruída, porque as pessoas não querem ouvir Deus. O ser humano não quer ouvir Deus. Seja as pessoas que estão dentro da igreja, como fora da igreja, as pessoas não querem ouvir. As pessoas estão na igreja porque estão com problemas, estão com problemas na justiça, problemas no caso. As pessoas querem que Deus resolva os seus problemas. Mas só que Deus ele quer o contrário. Deus quer que as pessoas ouçam. É por isso que Deus disse, olha, esse povo tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas é cego, não vê. Deus ele quer que as pessoas ouçam. Jesus falou lá, errais por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. As pessoas põem a mão, a cara, o pé no pecado, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas estão com a vida destruída porque não querem ouvir. As pessoas não têm tempo para Deus, as pessoas têm tempo para festa, têm tempo para brincadeira, têm tempo para risar, têm tempo para se divertir, mas para Deus, que vai garantir a pessoa uma vida melhor, as pessoas nunca têm tempo. As pessoas estão com a vida destruída porque as pessoas não querem ouvir a Deus. Que essa pregação que você ouviu, meu amigo, não seja mais uma mensagem. Cada mensagem que o Espírito Santo tem me levado, é para nós fazer um exame de nós mesmos. O relacionamento com Deus tem que ser levado mais a sério do que a nossa vida. Quando nós começamos a levar as coisas com Deus a sério, Deus então ele passa a ser sério conosco. Deus ele quer pessoas sérias. É por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 2, diz que lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que te venham os maus dias. As pessoas estão a viver os maus dias na sua vida, as pessoas não se lembram de Deus, não oram. Quando acordam, não oram. Não se dedicam, não se consagram, não se santificam. As pessoas não estão a se lembrar de Deus. Aí quando vem os maus dias, já é tarde. Já é tarde porque o homem está ordenando morrer só uma vez só. Depois segue-se o juízo. Enquanto há tempo, enquanto você está vivo, você está a ouvir, arrependa-se. Porque o Filho do Homem virá como ladrão da meia-noite. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer a oração e espero que o Espírito Santo ele possa convencer tanto a você com o mal do pecado, do juízo e da justiça. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus.
Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, não é por muito falar, Senhor Deus, que essa pessoa irá te ouvir, até porque a obra da regeneração quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Senhor Jesus, essa pregação não foi simplesmente para essa pessoa. Essa pregação foi também para mim. É bem verdade que o Senhor não quer que nós tenhamos esse final triste que teve Sansão. Porque Sansão poderia ser melhor na sua história se ele desse ouvido aos conselhos de seus pais, se ele não desprezasse os caminhos do Senhor, se ele não se considerasse autossuficiente, se ele não fosse desobediente, se ele não fosse inconsequente, se ele tivesse sabedoria, se ele não se deixasse levar pela tendência de fazer coisas erradas, se ele fosse maduro, se ele não desse lugar ao diabo, o Senhor ia fazer coisas extraordinárias na vida dele, ele teria um começo feliz e teria um final feliz. Mas como ele não ouviu, ele acabou por ficar cego, preso e virou escravo. Espírito Santo, nos ajuda a ouvir, Senhor. Nos ajuda a ouvir, nos ajuda a ser sensível à Tua voz. O Senhor não fala com quem é duro de coração. Por isso nos ajuda a ser sensível à Tua voz e levar a sério o nosso relacionamento contigo. É que eu lhe peço e lhe agradeço. Muito obrigado por essa palavra, Deus. A cada dia que se passa, eu quero te pedir que o Senhor me ajuda a levar a sério. É bem verdade, meu Pai, que foi o Senhor que me vocacionou para ser missionário, porque é para pregar. Por isso me ajuda a ser responsável, me ajuda a não olhar para a direita nem para a esquerda, mas a ser fiel até o fim. Para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Eu tenho que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por você me ouvir. E conforme eu digo, não se contente simplesmente a visualizar. Faça comentário, vamos juntos. Faça comentário. Se você tiver alguma dúvida, Deus me levantou como missionário com esse objetivo para mim poder te ajudar e partilhar as iluminações que o Espírito Santo tem me dado. Faça comentário, se inscreva no canal e Deus ele irá te abençoar muito mais ainda se você entender, guardar a palavra no coração e colocá-la em prática para não pecar contra Deus. Amém? Tenha um bom final de semana maravilhoso. Espero estar com vocês até no próximo final de semana, na próxima pregação, que o Espírito irá me iluminar. Desejo a todos um final de semana. E lembre-te sempre, leva a sério o teu relacionamento com Deus. Lembra-te do teu Criador desde a tua juventude, enquanto há tempo, antes que os dias bons venham. Amém? Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. Tchau, em nome do Senhor Jesus.